tarde, amigos da Igreja Batista Calvário em Londrina. Se você tem suas Bíblias, vamos abrir nossas Bíblias para Mateus capítulo 26. Nós vamos estar lendo Mateus 26, versículos 31 até 33. Mateus 26, versículo 31 diz o seguinte: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Hoje e para os próximos dias vamos estar estudando essa passagem sobre Pedro negando Jesus Cristo. O título da minha mensagem esta semana ou hoje é Uma Noite Escura na Vida de Pedro. E nós já lemos a Escritura, então vamos para o estudo. Então, o apóstolo Pedro era a porta-voz dos discípulos. Mais está escrito sobre Pedro na Bíblia do que todos os apóstolos juntos. Provavelmente você conhece mais da vida de Pedro do que os outros discípulos. Talvez o que você conhece da vida dos outros apóstolos é apenas igual o que você conhece da vida de Pedro. O nome de o apóstolo Pedro sempre aparece primeiro em todas as listas dos apóstolos. O apóstolo Pedro era o primeiro para confessar Cristo em Mateus 16, quando ele falou: Tu és o Cristo. O apóstolo Pedro era o primeiro. Na realidade, ele era o único para andar sobre as águas. O apóstolo Pedro era o primeiro para dizer que ele nunca negaria Cristo. O apóstolo Pedro foi o primeiro para defender Cristo no jardim de Getsemaní. Ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Cristo pegou a orelha, colocou de volta, ou pelo menos aquele servo estava feliz para sempre. O apóstolo Pedro também foi o primeiro para entrar no túmulo depois da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro era o primeiro subsequentemente na ordem de tempo. Ele era a primeira pessoa para fazer certas coisas. O apóstolo Pedro também era o primeiro, ou seja, o maior entre muitos, ou ele tinha a primazia. Então ele era o primeiro entre muitos, ou seja, o líder dos apóstolos, isso é a razão porque ele era porta-voz, mas também ele sempre era o primeiro para arriscar sua vida, para falar coisa errada, para fazer uma coisa. Então, certo ou errado, Pedro sempre estava envolvido nos eventos, e geralmente ele era o instigador daquele evento. O título da minha mensagem hoje é Uma Noite Escura na Vida de Pedro. Aquela noite era uma noite para ser lembrada. E aquela noite era uma noite que Pedro gostaria de esquecer. Em Mateus capítulo 26, versículo 31, nós temos a declaração de Jesus Cristo aos discípulos. Ele falou, então Jesus lhe disse, em versículo 31, todos vós essa noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para Galileia. Note, em primeiro lugar, Cristo falou todos vós. Jesus estava falando para todos os apóstolos. Porém, Pedro foi o rapaz. Ele foi a primeira pessoa que abriu sua boca e respondeu a Jesus Cristo para dizer que Pedro nunca negaria Cristo. E esse versículo diz também, versículo 31, parte B: esta noite vos escandalizareis em mim. Algumas traduções têm ofender. A palavra escandalizar, no grego, é o verbo
escandalizo. É muito diferente, não? Então, nossa palavra em português vem do grego escandalizo. E essa palavra no grego significa o seguinte: ficar preso num laço, como um pássaro sendo preso por um laço ou armadilha. Outra coisa, essa palavra escandalizar quer dizer fazer alguém tropeçar. É como você está encaminhando, ajudando alguém a mandar de bruscas, andar para trás, e você coloca um empecilho aí para que eles caiam. E isso é o significado da palavra escandalizar. Alguém está fazendo alguém tropeçar. Outro significado dessa palavra escandalizar é seduzir a pecar, ou ser seduzido a pecar. E outro significado é ficar ofendido por causa de uma coisa. Então, essa palavra escandalizar no grego significa ficar preso num laço, fazer alguém tropeçar, ser seduzido a pecar ou ficar ofendido por causa de uma coisa. Esse verbo escandalizar no grego é transativo. Então, os discípulos não estavam fazendo algo, eles não estavam cometendo pecados de comissão. Eles não estavam saindo e fazendo pecado. Mas eles estavam fazendo sua vida normal e um evento aconteceu que foi começado por outra pessoa que causaria eles ficar ofendida ou cair. Então, eles não iam iniciar o pecado. Alguém irá fazer algo que vai causar todos eles tropeçar na sua crença no Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus falou para Caim, o pecado jaz à porta. Então, quando nós estamos caminhando na vida cristã, geralmente nós não estamos buscando pecados. Mas ao servir a Deus, ao fazer nossas tarefas diárias, tem aquela solicitação para o pecado. Tem aqueles tropeços, pedras de tropeço ao caminho. Tem as outras coisas como pessoas ficam presas num laço do pecado. E quando eu era criança, nossa família, nós sempre tínhamos um gato em casa. E muitas vezes quando o gato queria entrar, especialmente durante o inverno, o gato ficava à porta à noite, tinha a porta, e quando você abria a porta, ao lado da porta, escondido de alguém estava abrindo a segunda porta da casa, a porta de telha, para não deixar os bichinhos entrar, os insetos entrar. Aquele gato pulava, estava lá, e daí pulava para dentro da casa. Às vezes, durante o inverno, o gato estava com um esquilo, ou um outro bichinho, um animal, passarinho, alguma coisa na boca. E aquele esquilo era às vezes meio morto, que quer dizer que aquele esquilo estava meio vivo. E entrando, pulando dentro da casa, você abrindo a porta sem saber que o gato estava lá com o preso. Daí entrava e todo mundo gritando, correndo atrás do gato correndo. E quando o gato ficava num quarto, às vezes soltava o esquilo. E daí todo mundo tentava tirar o esquilo do gato. O gato pegava, corria para outro lugar. Às vezes o gato corria para o outro lado da casa e nós corríamos para lá, toda minha irmã mais nova gritando todo o tempo, minha mãe às vezes gritando também, eu e meu pai tentando ser machões, fingir, isso é a palavra, fingir que não estamos com medo, correndo atrás do bichinho. Chegamos lá, o que vamos fazer com esse esquilo? E às vezes o esquilo despertava e corria. Mas, sem saber, nós abrimos aquela porta e daí o pecado, aquele bichinho entrava. E muitas vezes na vida cristã, nós abrimos uma porta qualquer, inofensivamente. E daí o pecado jaz à porta. E como crentes, nós sempre devemos, a Bíblia diz em 1 Pedro, que devemos ficar circunspectos, devemos ficar vigilantes, porque nosso Satanás é como leão, rodeando para nos enganar e
nos levar à perdição. Mas quando nós temos esses problemas de vida, nós devemos lembrar que o pecado jaz à porta e não devemos deixar, não devemos ficar escandalizados quando o pecado nos ataca. Então, por que pessoas ficam escandalizadas por causa da sua crença no Senhor Jesus Cristo? Tem 3 razões básicas. Pessoas tropeçam na sua crença em Jesus Cristo, ficam escandalizadas por causa de quem Cristo é. E quem é Jesus Cristo? Ele é Deus. O descrente não pode aceitar isto. Eles têm medo de aceitar isto, porque se Cristo é Deus, e Cristo é o Criador do mundo, e Ele é nosso Criador, sendo que Ele é Criador do mundo, Cristo é o dono deste mundo. E sendo que Jesus é o nosso Criador, Ele é dono da nossa vida. E um dia nós devemos prestar contas a Ele por tudo que nós fizemos e falamos nessa vida. E isso vai acontecer para os descrentes no grande trono branco. Eles vão ser julgados pelas suas obras, e a Bíblia diz pelas obras da lei, ninguém será justificado, e todos seriam lançados no inferno. Meus pecados, graças ao Senhor Jesus Cristo, foi julgado na cruz do Senhor Jesus Cristo quando Ele morreu. Meus pecados, Cristo carregou na cruz, como diz aquela música. Foi na cruz que Cristo pagou o preço dos meus pecados. Mas Cristo não pode ser ignorado. Ele é Deus e Ele sabe onde andamos e Ele sabe como nos encontrar, seja crente ou descrente. Mas algumas pessoas tropeçam na vida por causa de quem Cristo é. Outras pessoas tropeçam na sua crença por causa da cruz de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprovou a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois, enquanto os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, para os descrentes, a cruz de Jesus Cristo é um escândalo. Eles não entendem por que Deus faria uma coisa assim, e eles não entendem porque eles não entendem a doutrina. Eles não entendem a doutrina bíblica sobre a redenção, sobre a santificação, sobre a segurança de salvação que o crente pode ter por causa de quem Deus é e o que Deus faz. Então, outras pessoas tropeçam sobre a cruz de Cristo. Eles tropeçam sobre a cruz que Deus lhes chama a carregar. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Todos nós temos uma cruz para carregar. Deus tem essa cruz escolhida à mão para nós. E muitos crentes não querem. Tem um teólogo que diz que a vida cristã não é praticada por muitos porque foi examinado e pausa dramática por causa do moto. Então, muitas pessoas têm problema com a cruz de Cristo, com o cristianismo, porque eles examinaram o cristianismo e acharam defeitos. Muitas pessoas, ao ver cristianismo, acham, não com defeitos, mas difícil. Nós devemos carregar nossa cruz. A vida cristã não é um mar de rosas. Não é ter Deus como seu escravo e você pode dizer, eu determino tal coisa. Deus não é seu escravo. Qualquer pessoa que acredita naquilo, eles são
manejando errado a palavra de Deus, estão dando promessas falsas, enganando o povo. Você não determina nada. Deus não é seu escravo. Deus é Deus. Ele é Deus, nós somos os servos dele. E nós devemos ser submissos à vontade dele e devemos ser submissos a tudo a ele. E se somos submissos, sabemos que podemos perder coisas segundo a vontade dele, ele nos responde. Mas nós não mandamos em Deus. E qualquer pessoa que faz isto é egotístico, está fazendo um show. Eles não estão agradando a Deus. Mas tem pessoas que tropeçam porque eles não querem carregar a cruz que Deus dá para ele. Então, Cristo disse aos discípulos, essa noite, todos vós vão vos escandalizar de mim. Mas tem o próximo versículo, ele diz, todavia, versículo 30, continuando no versículo 32, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então, Cristo estava oferecendo para esses discípulos que dentro de algumas horas iam negá-lo, iam fugir para salvar seu pele. E Cristo estava dizendo para eles, eu sei que vocês vão me negar, vocês vão fugir. Todos vocês. Mas eu vou, depois da minha ressurreição, eu vou para Galileia. Eu vou estar esperando por vocês aí. Então, antes dos discípulos pecaram, Cristo estava oferecendo-lhes perdão e subsequentemente comunhão. Cristo ofereceu isso mesmo sabendo que todos eles o negariam naquela noite. Então, apesar da caída deles, Cristo estava esperando para recebê-los de volta. E também Ele está sempre nos esperando para voltar a Ele. Cristo oferece perdão para nós e depois comunhão com Ele, apesar dos nossos pecados e tropeços, como na vida cristã. Mas o que devemos fazer? Devemos arrepender dos nossos pecados e voltar a ter comunhão com Ele. Porque Cristo falou, depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Ele estava esperando, Ele está esperando por você voltar a Ele. Ele está esperando para você voltar a ter comunhão com Ele. Isso que Cristo quer por todos nós. A vida cristã, depois de ser salvo, é uma vida de andar com Cristo. Nós não perdemos nossa salvação, mas podemos perder nossa comunhão. Os discípulos perderam aquela comunhão quando eles negaram e pecaram aquela noite. Mas Cristo estava esperando para a volta deles. E se você tem desviado do caminho de Deus, você diz que você já aceitou Cristo como seu Salvador, Cristo estava esperando para a sua volta. Ele não desistiu de você. Ele está operando, Ele sabe onde encontrar você. E Ele está esperando para trazer você de volta. E daí você vai ser restaurada a sua comunhão com Ele. Que Deus lhe abençoe e até amanhã no próximo vídeo.